Show de bola, pessoal. Então agora a gente entendeu como é que é a fixação de pena pelo juiz. Vai levar como base a pena. Então eu vou olhar lá. É mais de 4. 4 ali é o patamar que vai definir se sai do aberto para o semiaberto. 8 é o que vai definir se sai do semiaberto para o fechado. Então esses marcos você tem que estar sempre na cabeça. 8 e 4. Beleza? Reincidente e não reincidente vai influenciar. Se não for reincidente, vai para o aberto. Em tese não poderia dar aberto se for reincidente. Já começaria no semiaberto e assim vai, beleza? E o último é as circunstâncias do 59. Show de bola. Vamos lá, eu quero que você anota súmulas agora que são aplicáveis nesse momento, no momento da fixação de regime inicial. Vamos começar com a súmula 269 do STJ. E essa súmula fala o seguinte, eu vou ler ela aqui para você, ó. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Prestou atenção no que eu falei? Isso é muito importante. Súmula 269, ela autoriza, é do STJ essa súmula 269 do STJ, ela autoriza que o juiz conceda o regime semiaberto a condenado com pena igual ou inferior a 4 anos, se forem favoráveis às circunstâncias judiciais. Então, se o cara é reincidente, ele tem que começar no fechado? Não, não precisa. A 269 aqui está abrindo uma exceção. Essa súmula você pode utilizar no seu caso, você pode demonstrar isso para o magistrado em questão. Então quer dizer que pode regredir para piorar a situação do réu, do regime inicial que aconteceu? Pode, tá? Pode, sem problema nenhum. O Cauê falou isso. Se eu comecei no regime aberto, e eu já tive um caso assim, tá? O cara começou no regime aberto e teve a pena substituída por uma prestação de serviço à comunidade. Ele não ia prestar. O juiz deu 4 ou 5 chances para ele. O que aconteceu? Determinou o regime aberto. O cara não cumpriu o aberto. Determinou o semiaberto. O cara não cumpriu o semiaberto e ele foi para o fechado. Pena pequenininha, o cara foi para o fechado porque não cumpria. Então, dá para fazer essa regressão aqui pelo não cumprimento, pelo cometimento da falta que acontece ali, as faltas que vão acontecendo na execução. Bom, a próxima súmula é a súmula 718, agora do STF, tá? Agora do STF, deixa eu só subir aqui minha colinha. Que ela vai falar o seguinte, ó. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. E de repente o juiz vai fazer o seguinte, ele vai falar assim, olha só, eu entendo que a gravidade abstrata deste delito, ela é muito alta. O roubo é um crime muito alto. Então, por conta disso, eu vou fixar o regime fechado para início de cumprimento de pena. Súmula 718 do STF não pode fazer isso. Contrariedade à súmula, eu vou poder até mesmo pensar no caso de fazer uma reclamação direta para o STF por conta dessa decisão. Olha que interessante isso. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Beleza? Próxima súmula, anota aí. Essa foi a 718. Na sequência, a gente tem a súmula 719 do STF. E ela vai falar o seguinte: a imposição de regime de cumprimento de pena mais severo do que a aplicação permitir exige motivação idônea. Olha só, a imposição de regime de cumprimento de pena mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea. Então, o juiz não pode simplesmente colocar o regime mais gravoso. Ele tem que justificar o que ele está fazendo isso. E o STF já deixou claro. E não basta você falar que o roubo é um crime grave, o tráfico é um crime grave, por isso vai começar lá no regime fechado. Não adianta vir com esse papo. Você tem que fazer uma motivação idônea e a gravidade abstrata do crime não é motivação idônea. E agora eu acho que é o item mais interessante aqui dessas súmulas, é um dos itens assim mais legais mesmo, é a súmula 440 do STJ agora. Súmula 440 do STJ, anota ela aí. Fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Então, se a pena está no mínimo legal, se a pena ficar no mínimo legal, o juiz não pode colocar um regime mais gravoso. Para que servem essas súmulas? Por que elas existiram? Porque isso acontece todos os dias em vários e vários processos. Eu estou com um caso agora, na minha atuação prática aqui na violência doméstica, está tendo vários multirões aqui de sentença, vários juízes diferentes fazendo sentenças, e eu tenho um juiz que
apesar de ele considerar todas as circunstâncias do artigo 59 favoráveis ao agente, ele aumenta a pena, ele fixa a pena acima do mínimo legal. Talvez porque muitos crimes ali da violência doméstica têm pena de 3 meses a 1 ano. E ele vai lá e coloca 6 meses. Só que olha que loucura. Ele dobrou a pena do agente, tá? Se a gente for falar proporcionalmente, ele dobrou a pena do agente, mesmo considerando todas as circunstâncias do 59 como circunstâncias favoráveis. Então essas súmulas, elas ajudam com que a gente consiga mostrar para o juiz, excelência, você fixou a pena no mínimo legal. Então, se o réu teve uma pena de 4 anos, ele não é reincidente, e você fixou no mínimo legal, não dá para você dar o semiaberto, amigão. Você tem que dar o regime aberto, não é a sua escolha. Beleza? Então essas foram as súmulas, anotou aí? São súmulas importantíssimas para esse momento de fixação de pena.